Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre média, mais especificamente sobre média aritmética ponderada. Bom, nós já apresentamos alguns estudos de média. Então, a gente sabe que temos a média aritmética simples, nós temos a média aritmética ponderada, que é o alvo do nosso estudo nesta aula, e temos outras médias também, a geométrica, a harmônica, que nós trabalharemos numa outra oportunidade. Então, para você que vai prestar concurso público e tem lá como um dos assuntos média aritmética ponderada, é com você em especial que eu quero falar. Beleza? Vem comigo, galera. Bom, esse assunto é um assunto muito cobrado nos concursos, a média aritmética ponderada. Aliás, dentre as médias, a que mais se cobra é a simples e a ponderada. Vamos, então, entender qual em que consiste esse tipo de média, como que é feito o cálculo, e vamos dar alguns exemplos através de exercícios aí. Beleza, galera? Então, vamos falar sobre média aritmética ponderada. Primeiro, conceitualmente, professor, o que é esta média aritmética ponderada? Bom, a média é a necessidade que nós temos de encontrar um valor que possa representar um conjunto de valores e nos dar uma certa, digamos assim, noção daquilo que perdurou por mais tempo, ok? A média, ela trata mais ou menos isso. Então, eu vou ter um conjunto de valores, uns valores que oscilam do menor a um maior, e eu encontro um valor que represente aí a média de todos esses valores que foram apresentados e possa ser substituído por todos esses valores. Tranquilo? Então, vamos lá. A média aritmética ponderada disse o seguinte: nós temos valores que eu vou chamar aqui de x1, x2, x3, x4, até um valor xk, ok? A esses valores ou esses números, nós vamos associar outros valores que receberão o nome de pesos. Na verdade, elas são ponderações. Por quê? Porque esses valores, eles estão associados a outros valores que geralmente representam uma certa quantidade, que são chamadas de ponderações. Então, esses pesos ou essas ponderações, nós vamos chamar aqui de W1, W2, W3 e assim por diante, até um WK, que dependem do significado ou importância atribuída aos mesmos. Bom, professor, como que eu vou fazer esse cálculo? Tem uma fórmula específica? Tem uma fórmula específica, mas é óbvio que você não vai precisar decorar essa fórmula, tá? Porque existe uma prática de resolução que você, no treino, você já vai ficar muito claro essa configuração e você não vai precisar ficar memorizando como que é a fórmula. Mas, por via de regra, vamos apresentá-la aqui. Veja bem, nós vamos chamar de média ponderada de um número x, x com a barrinha em cima. Isso aqui quer dizer ponderada, quando eu tenho o x em cima. Professor, eu poderia chamar também de MP? Poderia. Alguns autores de livros chamam de MP, média ponderada. Outros usam só o pezinho com a barra em cima também, tá? Para indicar que é uma média ponderada. Mas, enfim, isso aqui são somente representações. Fica a seu critério a forma como você quer chamar ou representar simbolicamente a média ponderada. Então, veja bem, professor, não se assuste com essas letras. Isso aqui é uma letra grega que significa somatório de valores. Então, ele está indicando aqui que nós devemos somar os produtos de cada valor multiplicado pelo valor associado a ele. Então, observem, eu disse para vocês que eu tenho um valor x1, x2, x3 e assim por diante, até chegar num valor xk. E associado a esses valores,
eu tenho uma ponderação, um peso, que eu chamei de W1, W2, W3 e assim por diante. É importante que você entenda que cada ponderação está associado a um valor. E isso tem que ser respectivo. Como assim, professor? Quer dizer que o primeiro valor informado está associado à primeira ponderação. O segundo valor informado está associado à segunda ponderação ou ao segundo peso. O terceiro valor, à terceira ponderação ou ao terceiro peso. E assim sucessivamente. Compreende isso, galera? Beleza? Informação 1, peso 1. Informação 2, peso 2. 3, 3, 4, 4 e por aí vai. Beleza? Isso quer dizer que na parte de cima eu vou ter que efetuar o produto de cada valor pelo valor associado a ele, que é a ponderação. Depois de multiplicar, eu vou somar esses resultados. Então, eu vou somar o resultado do valor, do primeiro valor com o peso associado a ele, mais o segundo valor vezes o peso associado a ele, mais o terceiro com o peso associado a ele e por aí vai. E vou dividir isso por quem? Vou dividir pelo somatório dos pesos, ou seja, o peso 1, mais o peso 2, mais o peso 3, mais o peso 4 e assim por diante. Beleza? Bom, vamos entender isso aqui melhor. Eu vou explicar agora de uma outra forma, fugindo um pouco daquela fórmula tradicional, que de uma certa forma causa até já um terror, né? Se a gente vê todas aquelas letras lá, fica meio complicado. Mas pense comigo o seguinte, vamos supor que nós temos valores e nós temos pesos ou ponderações, tá? Então, eu vou colocar aqui um conjunto de valores e vou colocar um conjunto de pesos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem corriqueiro aí na vida dos estudantes em geral. O estudante tem algumas escolas que utilizam médias ponderadas para fazer o cálculo da média desse aluno. Então, por exemplo, vamos supor que um aluno tirou, numa prova ele tirou 5, na outra ele tirou 6, na outra ele tirou 8, ok? Então, eu tenho aqui 5, 6 e 8. Bom, agora eu vou atribuir pesos a essas provas. Vamos supor que a primeira prova tenha peso 2, a segunda tenha peso 2, e a terceira tenha peso 4, ok? Então, ó, 2, 2 e 4, beleza? São os pesos atribuídos a cada um desses resultados, dessas notas obtidas aqui, beleza? Aí o exercício pede lá, determine a média ponderada desses valores. Bom, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a média ponderada, MP, média ponderada, vai ser igual a quem? Ao produto de cada valor pelo seu respectivo peso. Então, o 5 está associado ao 2. Então, eu vou pegar 5 vezes 2, mais o segundo valor, 6 vezes 2. Então, 6 vezes 2. Mais o terceiro valor. Quem é o terceiro valor? 8 vezes 4. Então, 8 vezes 4. Beleza, então, na parte superior, no numerador, eu coloco a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso. E divido tudo isso aqui por quem? Pela soma dos pesos. Quem são os pesos aqui? 2 mais 2 mais 4. Agora, fazendo o produto na parte superior, eu tenho 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 4, 32. E vamos somar esses valores. Então, eu tenho aqui 10 mais 12, eu tenho 22. 22 mais 32, eu vou ter aqui 54. E na parte de baixo, quem que eu tenho? 2 mais 2 mais 4, que vai dar 8. Portanto, a média ponderada vai ser o resultado agora dessa divisão aqui. 54 dividido por 8. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 54 dividido por
8. Veja bem, 8 vezes 7, 56. Passa, então, 6. 8 vezes 6, 48. 48 para 54. 8 vezes 6, 48. 48 para 54, 6. Ok? Beleza, eu preciso continuar. O professor não pode parar aí? Claro que não. Para encontrar a média, eu vou ter que encaminhar, no mínimo, uma casa decimal. Se possível, 2. É óbvio que, quando você faz esse cálculo, você tem que sempre estar de olho nas alternativas. Se as alternativas apresentarem 2 casas decimais, você vai chegar até 2 casas decimais. Se a alternativa apresentar só uma casa decimal, então uma casa decimal é suficiente. Então, vamos lá. Continuando, o que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento um zero aqui. Ficou 60. 60 dividido por 8 vai dar 7. 8 vezes 7, 56. Para 60, 4. Professor, eu quero continuar ainda. Então, acrescenta o zero novamente. Ficou quanto? 40. 40 dividido por 8, 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, conclusão. 54 dividido por 8 vai dar 6,75. Pronto, está aqui. Determinamos a média ponderada desses valores aí. Tranquilo? Compreenderam o processo? A grosso modo, é isso que é média ponderada. Vou ter uma certa quantidade de valores e a esses valores estará associado pesos ou ponderações. Terei que multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso, somar esses resultados e dividir pela soma das ponderações ou pela soma dos pesos. Aí eu tenho a média ponderada. Tranquilo? Belezinha? Agora vamos colocar em prática isso. É óbvio que nem sempre, galera, a coisa vai ser assim tão simples, né? E nem sempre também vai ficar muito claro as ponderações. E aí cabe a você saber identificar que se trata de uma média ponderada. Porque, às vezes, nós nos confundimos. Estaremos diante de determinado exercício que pode, de repente, até causar dúvida. Mas isso aqui é simples ou é ponderada? Ok? Então, a dica é: verifique sempre se existe uma associação de valores. Se existir, é porque está tendo ponderações. Tipo assim, eu comprei 3 coisas e paguei tanto em cada uma. Então, olha só, está havendo uma associação de quantidade com valores. Ponderação, beleza? Bom, então vamos lá para o exemplo. Então, isso aqui é denominado média ponderada. Tranquilo? Primeiro exemplo nosso aqui. O que nós temos? Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média das notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Aí, ele pergunta aqui: a ordem de classificação final deste concurso é... E aí, as alternativas de respostas aqui. Nós temos aqui os candidatos, nós temos aqui média nas 4 primeiras etapas, nós temos aqui a pontuação na 5ª etapa, ok? E ele pede para que nós determinamos aí quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, colocado de acordo com as letras aqui estabelecidas. Beleza. Vamos agora compreender o texto, porque é muito importante. Primeiro você focou na pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é para dar a classificação. Quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro e quarto. Beleza. Agora vamos ver no texto quais são as informações que nós temos. Primeiro ele falou que a pontuação final de cada candidato é a média nas 5 etapas. Então, eu vou ter uma média final, que é a média total, juntando as 5 etapas, as 4 primeiras, mais a 5ª etapa. Ok? Depois ele disse o seguinte: a classificação obedece à ordem decrescente. O que quer dizer isso? Do maior para o menor.
quer dizer que quem teve a maior pontuação vai ficar em primeiro lugar, quem teve a menor pontuação vai ficar em quinto lugar ou último lugar aqui, ok? E ele disse também que o critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. Quer dizer, caso as médias sejam iguais, aí eu vou ter que recorrer à quinta etapa. A maior pontuação na quinta etapa vai ser beneficiada. Beleza. Diante dessas regras estabelecidas, agora vamos fazer o cálculo. Bom, vamos para uma outra tela aqui. O que nós temos? Bom, um erro muito comum aqui é o aluno enxergar isso como uma média aritmética simples. E muitos alunos nessa prova fizeram assim. O que eles pensaram? Bom, eu tenho que aqui é 90, aqui é 60, 90 mais 60, 150. 90 mais 60, 150 dividido por 2, 75. Beleza, encontrou uma média. Só que essa média é uma média aritmética simples. E ele está levando em consideração o resultado da média das 4 etapas. Ele está considerando isso. E aí que está o erro. Porque se ele fizer assim, ele vai até encontrar um resultado aqui. Vai pegar 85 mais 85 dividido por 2, vai ser 85. Aí ele pega aqui 95 mais 80, dá 175. 175 dividido por 2 vai dar 87,5. Depois eu tenho 90 com 60, 150, dividido por 2, 75 de novo. Aí eu tenho aqui 100 mais 60, vai dar 160, dividido por 2 vai dar 80. Aí olha só, esse aqui é o candidato A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, o D e o E. Da forma como foi feito, média aritmética simples, ele vai classificar assim. Em primeiro lugar, o C, que deu 87,5. Depois, em segundo lugar, o B, que foi 85. Terceiro lugar, o E, que foi 80. Depois, empatados está o A e o D. O A e o D estão empatados e, de acordo com a regra, diz que quem teve a maior pontuação na quinta etapa ganha. Então, seria o D e, por último, seria o A. Olha só como que ficou a classificação. CBE, DA. Olha aqui, ó, CBE, DA. Está vendo como existe essa alternativa aqui? Aí o indivíduo vem, marca isso daqui, sai feliz da vida, achando que gabaritou. E errou. Por quê? Porque isso aqui não é uma média aritmética simples. Como assim, professor? Só tenho 2 valores. Galera, preste atenção no seguinte. Vamos apagar isso aqui. Está tudo errado isso. Não é assim que se faz. O que eu tenho que levar em consideração? Observem aqui, nesta informação. Média nas 4 primeiras etapas. Ou seja, esse resultado aqui não é o resultado de uma única nota, é a média de 4 valores, beleza? Então, eu tenho que associar a esses valores a quantidade de notas que foram estabelecidas, que foram usadas para encontrar esses valores. Então, trata-se de uma média ponderada aqui, porque esses valores aqui, que é a média nas 4 primeiras etapas, sofrem ponderações. Eles foram encontrados a partir de 4 notas. E aí, para encontrarmos a média final, nós vamos ter que dar o seguinte tratamento. Olha só, a média ponderada vai ser igual a média nas 4 primeiras notas, média nas 4 notas, vezes, né, 4. Por que 4? Porque nós temos 4 provas aqui nessa primeira etapa, 4 resultados, ok? Então, eu vou pegar a média, que são esses valores, e vou ter que multiplicar por 4. Depois, eu vou somar isso daqui com a nota da quinta etapa, a média da quinta etapa. E vou dividir tudo isso aqui por 5. Professor, por que o senhor vai dividir por 5?
Por quê? Porque eu tenho 5 resultados. Isso aqui seria a mesma coisa que multiplicar a nota da primeira etapa por 1, porque ela está sendo considerada uma única vez. E essa aqui está sendo considerada 4 vezes, ok? E aí a da quinta etapa uma única vez. Seria como se nós fizéssemos isso. Então, é com base nessa representação que eu vou ter que calcular a média ponderada aqui. Essa é a forma correta de fazer. Bom, mas veja bem, agora vai uma dica. Você poderia fazer todo esse processo. Olha só, eu vou fazer o cálculo da média do A aqui, ó, do A. Vai ficar assim, 90, que é a média das 4 notas, vezes 4, mais 60, vezes 1, que é 60 mesmo, né? Dividido por 5. Aí eu vou pegar 90 vezes 4, 4 vezes 9, 36, vai dar 360. Mais 60 dividido por 5. 360 dividido por 5, 360 mais 60, 420. 420 dividido por 5 vai dar aqui 8, vai ficar 2, 84. Isso? 84. 420 dividido por 5, 400 dividido por 5 é 80, 20 dividido por 5 é 4, então 84. Beleza? Pronto. Encontrei a média do indivíduo A, desse carinha aqui, desse candidato A. Mas veja bem, professor, eu vou ter que fazer isso aí para todos? Bem, sim, teria que fazer para todos. Por quê? Porque eu tenho que comparar a média do A, do B, do C, quem é maior, quem é menor, para poder estabelecer a classificação. Tranquilo? Só que veja bem, galera, eu vou ter necessariamente que dividir por 5 todos eles, aí que vai a dica para você ganhar tempo. Você não precisa dividir por 5. Por que, professor, que eu não preciso? Para encontrar a média tem que ser dividido. Porque, veja bem, a alternativa de resposta não quer saber qual é o valor da média. Ele só quer saber quem tem a maior, quem tem a menor e assim por diante. Então, eu só preciso estabelecer uma classificação. E aí, o que eu sei a respeito de uma divisão? Se eu divido, por exemplo, 400 por 5, e se eu divido 450 por 5, o que acontece quando eu tenho o mesmo denominador, ou o mesmo divisor? Qual vai ser o maior resultado? O maior resultado é aquele que tiver o maior valor no numerador. Ou seja, 400 dividido por 5 é 8. 450 dividido é 80. 450 dividido por 5 é 90. Então, observe que quanto maior for o valor no numerador, maior vai ser o resultado. E como todos eles, o divisor vai ser o mesmo, 5, eu não preciso ficar fazendo a divisão de todos eles. Basta eu encontrar só o resultado do valor de cima. Então, o maior valor que estiver no numerador, obviamente, vai ser aquele que vai estar em primeiro lugar. Aquele que tiver o menor valor na soma aqui, obviamente, vai ser aquele que vai estar em último lugar ou em quinto lugar. Entendem isso? Então, eu não vou precisar fazer tudo isso daqui. E isso é algo que você tem que identificar. Já que eu tenho o mesmo divisor em todos, eu posso facilitar o meu cálculo. Então, vamos lá. Vamos fazer direto aqui. Acompanha comigo aqui. Então, esse primeiro, 90 vezes 4 mais 60. Só isso. Eu vou multiplicar por 4 e vou somar aquele valor. Porque eu não vou precisar, como já disse, de encontrar a média, mas sim saber o valor que vai ter o maior resultado. Então, 4 vezes 90, 360, mais 60, 420. Beleza. 85 vezes 4. Bom, na verdade, aqui seria 85 vezes 5, né? Porque eu posso até fazer direto, já que é o mesmo valor aqui e aqui, poderia até multiplicar por 5, mas vamos continuar nessa mesma temática. 85 vezes 4
vai dar 340, 340 mais 85 vai dar 425. Beleza. Candidato B, 425. Candidato C, 80 vezes 4, 4, 8, 32, 320, 320 mais 95, 415. Beleza? Vamos para o candidato D. 60 vezes 4, 4 vezes 6, 24, então 240. 240 mais 90, 330. Está aqui, ó. Beleza? Vamos para o outro candidato. 60 vezes 4 mais 100. 4 vezes 6, 24, 240. 240 mais 100, 340. Então, olha só. Eu tenho o resultado da soma, daquele cara que fica na parte de cima, no numerador. E nem vou precisar dividir. Eu já sei que o maior resultado é o maior valor da soma. Portanto... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.